E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de mais um filme de um dos diretores mais renomados atualmente, Paul Thomas Anderson. E eu vou falar de Licorice Pizza, que graças a Deus foi indicado à categoria de melhor filme no Oscar. Eu acho que se eu pudesse resumir o que a cinematografia do Paul Thomas Anderson me faz sentir, eu realmente não conseguiria. Porque cada filme dele me provoca muitos sentimentos ao longo da narrativa, ao longo das 2 horas dos filmes. E em Licorice Pizza não foi diferente. Apesar da premissa ser bem comum, né, um filme de romance, mas somente daí é mais do mesmo, porque a partir do que a gente adentra a narrativa do filme, de fato, é algo completamente diferente. Ambientado na Califórnia dos anos 70, o filme conta histórias de amor entre mais jovens de 25 anos e um ator mirim de 15 anos de idade. Quando vai se desenrolando o relacionamento deles dois, a gente percebe que um romance, ele pode ir muito mais do que beijos e sexo. E é justamente isso que é o diferencial desse filme, da maioria dos romances que a gente está habituado a ver. E é justamente esse diferencial da idade dos personagens que faz esse filme ser diferente da maioria dos romances que a gente anda vendo recentemente. O que faz o Paul Thomas Anderson um dos diretores muito mais aproximados da sua narrativa que ele conta em seus filmes é o fato de que ele sempre procura retratar nos filmes algum acontecimento ou experiência ou sentimento que ele próprio tenha sentido. E isso a gente vê refletido na fotografia do filme, que se passa na década de 70 na Califórnia. E foi justamente nesse período que o Paul Thomas Anderson nasceu e viveu a sua infância. O nome do filme, por sinal, e não tem muito a ver com, de fato, a história, vem justamente de uma franquia da época lá na Califórnia e que era muito famosa no período da infância do Paul Thomas Anderson. Vou confessar pra vocês que no começo do filme eu achei a narrativa extremamente entediante e diferente dos outros filmes do Paul Thomas Anderson por si só. Eu não consegui me prender muito bem com a história e com os personagens, principalmente com o personagem do Gary, por ser sempre meio babaca nas atitudes dele com a Lana no decorrer do filme, porque no começo ele é super encantador com ela e até por isso que os dois começam a se relacionar, por assim dizer, mas depois disso ele vai se tornando cada vez mais babaca ao passar do tempo e meio que revelando sua verdadeira face. Então, já por aí, eu achei bem difícil a gente se conectar com o personagem, porque geralmente no filme de romance, apesar de todos os clichês de rivalidades que podem ter com melhores amigos ou impedimentos de família e essas coisas do tipo, a gente tem que sempre torcer para que os personagens principais fiquem juntos. É daí que vem a premissa do romance. E no caso, se os personagens são babacas, como é o caso dele, e até mesmo dela, por não ser exatamente a mocinha que a gente espera, fica bem mais difícil de torcer para que eles fiquem juntos. Mas o Paul Thomas Anderson, por sua maestria na direção e na forma de contar as histórias, ele consegue fazer de um filme que começa sendo bem chatinho pra fazer um filme extremamente emocionante no final. E é daí que vem a primosia da direção dele. O filme passa por situações muito estranhas envolvendo os dois personagens. E a maioria delas vem justamente da mudança de negócio de businessman que o Gary passa durante toda a narrativa do filme. Ele é, apesar de toda a sua personalidade extremamente irritante, uma pessoa e um personagem muito bem desenvolvido e que todas as suas mudanças de facetas, de que dele conquistando outras meninas na frente da Lana e deixando ela extremamente revoltada, fazem muito parte da personalidade dele e caem muito bem pro filme e pro que ele propõe. A trilha sonora acompanha muito bem a fotografia, obviamente, por ser nos anos 70 e na Califórnia, e aposta muito na ambientação, né, no ambiente, na sonoplastia ambiente, dos personagens estarem ouvindo a música junto com a gente. E os planos do filme são muito característicos do diretor, por sempre seguir estaticamente e às vezes distante, quando vai abordar toda a composição da obra, sendo ao ar livre ou não, dentro de espaços fechados. E isso dá também, obviamente, uma característica muito mais autoral, particularmente nesse filme. E outras escolhas da direção e do casting que transformam o filme muito mais intimista é o fato de que, por exemplo, as irmãs da Lana são interpretadas pelas próprias irmãs da atriz. Então, essas pequenas coisas que são sutis e que obviamente a gente não iria perceber durante o filme, quando a gente para pra pesquisar, a gente vê que tudo isso é uma forma da direção, de quem tá por trás do Paul Thomas Anderson, aproximar o seu filme da gente como espectador. O filme vai muito além mesmo de uma premissa de um filme de romance, porque ele aborda esferas que não competem ao gênero, porque mostra também a situação política da época, mostrando como os políticos
políticos se portavam e como eles faziam para se eleger, até mesmo mostrando a crise do petróleo e de gasolina que havia na época. E tudo isso abordado de uma maneira sutil, mas que também mostram o comportamento livre dos personagens, por assim dizer, de pedalarem e andarem correndo. Então a corrida ela é muito abordada nesse filme, dos personagens correndo para se encontrar ou para se desencontrar. E as metáforas da depressão que também são presentes no filme são muito sutis e muito delicadas. Então, para quem tá passando por essa situação, não se sentir incomodada da forma que é abordada no filme. O filme, por si só, mostra basicamente uma aversão à futilidade que tá sendo abordada cada vez mais, e eu digo que é, infelizmente, no gênero de romance, e quando mostra dois personagens por si só se relacionando. Sejam eles o foco da trama ou simplesmente os secundários. Como Através da Minha Janela, um filme da Netflix que eu já fiz crítica aqui no canal, então se você ainda não assistiu, assiste o vídeo e depois volta pra esse aqui. Então, é um filme extremamente fútil que mostra da maneira mais grotesca possível o relacionamento de adolescentes, da maneira que nenhum adolescente deveria viver daquela forma. Então, esse filme, apesar de um dos lados do relacionamento ser mais velho, ter 25 anos, no caso da Alana, é um filme que aborda muito da adolescência do período da década de 70. E que mesmo que não seja habituado hoje em dia, é um filme que mantém muito atual e nos mostra como abordar a relação com a pessoa que você gosta de uma maneira que ambas saiam do comum e do óbvio. Pra mim, esse filme é 3 estrelas. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha pros seus amigos e deixa aqui embaixo quais sugestões você tem para futuras análises do canal e qual a sua opinião a respeito do filme. Até uma próxima análise.